Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência em Malta. E para começar, na verdade, primeiro do porquê Malta, né? Por que eu escolhi ir para Malta? Na verdade, a minha intenção era ir para Irlanda, tanto é que eu estava fazendo cotações com a agência para ir para a Irlanda. Mas no dia que eu fui na agência para poder conversar, para conseguir mais informações, a pessoa que me atendia estava ocupada, ela pediu para que eu aguardasse. Enquanto isso, eu fiquei vendo uma revista da própria agência, tá? A agência Experimento, eu super indico, eu tive um ótimo atendimento. Enquanto eu estava vendo a revista, eu estava olhando Galway, na Irlanda, que era o destino que eu tinha interesse. Só que do lado, na página do lado, eu vi uma foto que me chamou a atenção de um barquinho numa água totalmente cristalina. Olhei lá, a língua oficial era o inglês e o maltês, e que o clima era muito parecido com o Brasil. E eu me interessei. E aí quando chegou a minha vez de ser atendida, eu perguntei pra ela, eu falei, Carol, e Malta? Ela, Malta, né? Colocou Malta lá em cima, falou que Malta era maravilhoso, do local, de tudo. E eu saí de lá com isso na cabeça. Então o que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre Malta, porque eu tinha muita preocupação na questão de segurança, principalmente para nós mulheres, né? Todo mundo sabe que infelizmente nós temos que ficar mais preocupadas. Então eu vi todos os índices e vi que era um país relativamente seguro. Então ali eu decidi que seria Malta. Então eu fechei para ir para Malta para ficar 3 meses. Eu fui no dia 15 de maio de 2015 e retornei no dia 8 de agosto de 2015. Mas como que foi essa experiência, tá? Quando eu fui para Malta, foi a minha primeira viagem de avião, a minha primeira viagem para um outro país, a minha primeira viagem sozinha. Então tudo era novo. Quando a gente planeja uma viagem, a gente sabe que algumas coisas podem dar errado, né? Então você começa a imaginar algumas situações. Graças a Deus a minha foi muito tranquila, não tenho do que reclamar. A única coisa que realmente me pegou, que eu não esperava, foi o inglês. Eu já fazia inglês particular aqui no Brasil, justamente para melhorar, né? Para eu conseguir me comunicar, para que quando eu fosse para Malta eu tivesse num nível legal. E eu achei que estava num nível legal. Mas quando eu cheguei lá, eu não conseguia entender nada. Então, o primeiro mês em Malta, eu fiquei em uma casa de família, que foi o que eu fechei com a agência. E na primeira semana, tinha um francês nessa mesma casa, que me ajudou bastante. A gente ficou bem amigos e ele tinha paciência, né, de falar inglês comigo. Muitas vezes ele tentava falar o espanhol para ver se eu entendia e mesmo assim, às vezes eu tinha dificuldade. Então eu tive muita dificuldade com o inglês, que era uma coisa que eu não esperava. Até por isso, acho que eu acabei me aproximando mais dos brasileiros, que não é uma coisa legal quando a sua intenção é ir para fora para melhorar o seu inglês. Então, você ficar com brasileiros falando em português, isso não vai te ajudar em nada. Mas como a minha comunicação em inglês não fluía, então eu acabava tendo mais contato com os brasileiros. Mas isso não quer dizer que me impediu de fazer algumas coisas, ou que eu não conseguisse me virar. Porque, por exemplo, na primeira semana, no primeiro dia de aula, era um teste que a gente fazia para ver em qual nível que a gente se enquadrava. Não entendi nada que o cara falava, mas fiz a prova. E lá eu tinha, acho que 5 níveis, se eu não me engano. Tinha o beginning, eu não vou lembrar os nomes, mas começava no beginning, que seria o primeiro nível. Eu entrei no segundo nível. E no primeiro dia de aula, no dia seguinte, né, porque o primeiro dia é teste, o segundo dia realmente começa a aula, não entendi nada que o professor me falou, tinham mais 3 brasileiros na sala. Uma das meninas chegou pra mim, no dia eu fiquei muito brava, fiquei muito sentida com aquilo, fiquei chateada vários dias, mas ela chegou pra mim e falou, se você não está acompanhando, pede pra voltar ao nível. Aquilo me magoou muito, né, porque eu não queria, né, voltar ao nível, eu achava que se eu tava naquele nível é porque eu tinha capacidade pra estar nele. Mas aí eu fui, mesmo sem conseguir me comunicar direito, pedi pra mudar de nível. Na verdade eu nem lembro direito, mas acho que alguma amiga me ajudou, alguma brasileira. E pedi pra mudar, pra voltar. Só que conversando com algumas pessoas
alguns amigos aqui do Brasil falaram que eu não deveria voltar, que eu deveria continuar no nível que eu estava para conseguir me forçar a acompanhar, né? E como eu tinha pedido para mudar, no dia seguinte, quando eu entrei na aula, meu nome nem estava na lista, porque eu tinha pedido para mudar, e eles tinham acatado. E aí eu fui novamente na recepção, aí eu fui sozinha falando que eu não queria mais mudar. E eles também super, como que eu posso dizer? Não vou lembrar a palavra agora. Mas aceitaram e eu continuei no nível que eu estava mesmo. Então no começo eu fiquei muito presa nisso, que eu tinha que melhorar o meu inglês. Então as aulas, por ser no verão, elas são intercaladas, né? Então, por exemplo, de segunda, quarta e sexta eu tinha aula de manhã e terça e quinta à tarde. Eu achava que nesses períodos que eu não estava estudando, que eu tinha que fazer alguma coisa para tentar melhorar o meu inglês. Então, às vezes algumas pessoas me chamavam para sair, eu não ia porque eu achava que eu tinha que ficar estudando em casa para melhorar o inglês. Mas depois eu desencanei também. Eu quis aproveitar a viagem e deixei seguir o fluxo normal. Lá depois de algumas semanas, você fazia uma prova para mudar de nível. Eu não lembro, mas eu acho que... Não lembro, acho que umas 8 semanas. Eu fiquei 12. Eu sei que eu mudei de nível 3 vezes, eu acho. Eu saí de lá no intermediário, no nível intermediário. Mas enfim, foi uma experiência única. O que eu trouxe de lição, né? É que comunicação é tudo. Então, com certeza, eu poderia ter aproveitado mais, ter feito muitas amizades, se eu conseguisse falar fluentemente o inglês, ou que conseguisse me comunicar melhor. Não que eu não tenha feito, eu fiz amizades, pessoas que eu ainda tenho algum contato até hoje, porém não era aquela amizade que você consegue ter uma conversa que flui realmente, né? Era aquelas coisas mais básicas. Mas, por exemplo, no começo eu já conheci uma coreana, e ela também, o inglês dela também não era aquelas coisas, mas a gente se virava. Tem um dia que nós fomos jantar só nós duas, então como que ia fluir a conversa se nenhuma nem outra falava direito, né? Então às vezes que ela falava eu não entendia, o que eu falava ela não entendia, a gente pegava o celular, usava o tradutor e assim ia fluindo. Tinha alguns amigos que faziam festinhas nos apartamentos que moravam, eu ia, conversava, mas eu realmente fiquei um pouco travada e então assim, quando às vezes eu falava alguma coisa a pessoa não entendia, e isso até hoje, eu travo. Então foi um problema assim muito grande essa questão do inglês pra mim nessa viagem. Eu acho que eu teria aproveitado, eu aproveitei, mas eu acho que eu teria aproveitado muito mais se a comunicação tivesse sido melhor. Até hoje, quando eu falo inglês, eu sinto essa dificuldade. Então isso já fazem 5 anos que eu fui para Malta. E eu voltei, eu comecei a estudar continuei fazendo inglês particular. Depois eu achei que aquilo estava me travando mais porque era só eu e a professora. E eu queria poder ter contato com outras pessoas para ver se eu conseguia me desenvolver, né? Acabar com essa trava, né? De quando você vai falar com outra pessoa. Eu comecei a estudar na cultura inglesa, gostei bastante do método. Porém, acho que não é a escola. Acho que em qualquer escola que eu estivesse, eu ia conseguir, porque eu travo. Na hora que eu tenho que falar com as pessoas, não flui. E se eu falo e a pessoa não entende, aí que eu me fico mais travada ainda. E é uma dificuldade até hoje. Eu tive que parar o inglês por motivos pessoais, mas eu poderia continuar estudando em casa, por exemplo, coisa que eu não faço, está na minha listinha aí dos afazeres, mas foi uma dificuldade muito grande, né? E a gente sabe que hoje o inglês, inclusive na área profissional, é muito importante. Então a minha recomendação se você quer ir para fora, que você esteja assim num nível legal do inglês, que você consiga pelo menos entender as pessoas. Eu acho que vai ser muito melhor e muito mais fácil, tá?
No próximo vídeo eu pretendo postar algumas fotos de Malta, tá? Malta é um país maravilhoso. Não são todas as pessoas que conhecem. Eu, inclusive, nunca tinha ouvido falar de Malta. A primeira vez que eu vi Malta foi nessa revista lá na agência. E é lindo, muito lindo mesmo. A minha sensação lá era... eu não sei nem explicar, mas era um sentimento muito bom. Só o fato de você mudar, né, de você sair da sua cidade, mesmo que seja em outra cidade qualquer, você não precisa ir para outro país. Mas quando você começa algo novo, é muito bom. Então, tirando essa questão do inglês, todo o resto foi maravilhoso. Malta é um país lindo. Eu vou fazer um videozinho só com imagens de Malta, de algumas fotos que eu tenho. E vocês vão ver do que eu tô falando e vão concordar comigo. Então, o aprendizado, aí um resumo do aprendizado que eu tive aí dessa experiência em Malta é que comunicação é tudo, tá? Então, leve isso aí pra vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.